Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e fazer um exemplo de uma aplicação utilizando a biblioteca SQLite, a mesma que eu expliquei no vídeo anterior, na parte introdutória sobre os sistemas de banco de dados. A ideia da aplicação que eu vou mostrar nesse vídeo é criar um módulo de persistência que permita ao usuário, ao operador, armazenar um conjunto de dados coletados a partir de um servidor Modbus. E também esse cliente tem que dar a possibilidade para que esse operador faça consultas de dados históricos. Então, o vídeo ele vai ser dividido em algumas etapas, onde a gente trabalhará todos os conceitos do SQL, do SQLite, do banco de dados e também esse módulo que permita ao usuário fazer todas essas interações. Inicialmente eu peço que vocês, dentro de uma pasta qualquer do computador de vocês, crie uma pasta chamada cliente. Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o servidor dessa aplicação, que nada mais é que um servidor Modbus similar ao que a gente já desenvolveu em vídeos anteriores. Esse servidor ele vai ser simplesmente uma fonte de dados que vai estar produzindo ali dados continuamente para a nossa aplicação. Nós iremos coletar esses dados, armazenar e também fazer a consulta de dados históricos posteriormente. Então aqui dentro da pasta cliente nós vamos abrir o nosso VS Code e vamos criar aqui uma outra estrutura de pasta. Vamos criar uma pasta chamada data, vamos criar um arquivo main.py, um arquivo módulo. Ele está reclamando aqui que a gente não tem nenhum interpretador, né, selecionado, a gente fará isso logo em seguida. A gente vai colocar aqui o módulo persistência.py e finalmente um outro arquivo dbhandler.py. Tá certo? Então a estrutura aqui de arquivos que você vai ter que ter nesse nosso projeto é a pasta data, onde a gente vai colocar o arquivo do SQLite com os nossos dados. E aqui 3 arquivinhos do Python, o main, um arquivinho chamado módulo de persistência e um arquivinho chamado dbhandler. A gente vai criar ali uma classe para manipular o acesso ao banco de dados. Tá certo? Antes de começar de fato o desenvolvimento, nós temos que configurar o nosso ambiente virtual, que é onde aqui dentro do nosso projeto iremos instalar as bibliotecas pertinentes a ele. Então você vai abrir aqui um terminal. A gente necessita basicamente de possuir o Python 3.7 ou 3.8 instalados. A gente vai rodar aqui na pasta anterior, então você vai dar um cd 2 pontos para que esse virtualenv que nós iremos criar, ele ficará dentro da pasta de origem, né? Aquela que possui ali tanto a aplicação cliente quanto o servidor. A gente não tem que ficar criando um virtualenv para cada uma dessas aplicações. Eu vou criar aqui Python -m virtualenv env. Vou dar o nome de env. A gente vai estar criando aí o nosso ambiente virtual. Após criado, pessoal, vocês vão ter que vir aqui e irão ver que na pasta original, né, agora vocês vão ter, além das pastas do cliente e do servidor, essa pastinha env aqui, que possui o nosso ambiente virtual que utilizaremos tanto para o cliente quanto para o servidor. Agora que nosso ambiente virtual já está criado, nós podemos selecionar aqui no canto inferior esquerdo qual é o interpretador. Por padrão ele usa o interpretador do sistema, mas nós vamos aqui usar o find e apontar para que essa aplicação utilize o interpretador do nosso virtualenv. Então você vai ver aqui em env, scripts, Python exe. Então lá naquela pastinha env que você criou, no ambiente virtual, você vai selecionar lá o interpretador Python. E aqui você pode ver que no canto inferior esquerdo, que agora o interpretador que essas aplicações irão utilizar será o interpretador daquela pasta do ambiente virtual. Ok? Você pode fechar aqui. Bom, depois de ter instalado aí o ambiente virtual e feito o setup, nós vamos instalar aqui algumas bibliotecas que utilizaremos para essa aplicação. Ao
abrir um novo terminal, você tem que se certificar que a palavrinha env, entre parênteses, vai aparecer, indicando que todos os comandos que iremos executar aqui serão executados por meio do interpretador do ambiente virtual. Então a gente vai rodar aqui o comando pip para instalar a biblioteca do Modbus, né? Porque a gente vai fazer um cliente que precisa dessa biblioteca do PyModbus TCP. Então a gente faz pip install PyModbus TCP. Ok, então biblioteca instalada. E agora então a gente pode começar o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir quais serão as tags que serão monitoradas no nosso processo. O servidor que eu irei disponibilizar para vocês, ele possui já algumas tags que eu criei aqui. Inclusive nós podemos agora já abrir aquela pastinha lá do servidor, né? Você vai clicar lá com o botão direito, abrir com VS Code. Se a gente analisar aqui no código, basicamente eu criei 4 tags, tá certo? Temperatura, pressão, umidade e consumo. E essas tags aqui, portanto, serão disponibilizadas pelo servidor aos clientes. A gente vê aqui que esse erro, né, a gente tem que selecionar o interpretador Python, a gente vai fazer agora a mesma coisa. Vamos selecionar Enter Path to Python Interpreter, a gente vai dar um find e apontar para aquele mesmo env que nós tínhamos definido anteriormente. Ok? Então, perfeito. Nosso sistema aqui já está configurado do servidor. Ele possui 4 tags: temperatura, pressão, umidade e consumo, que estão aí nos endereços da tabela de registradores de 1000 até 1003. Ok? Então nós vamos aqui adicionar no nosso código do cliente um dicionário chamado tags addrs. Esse dicionário, então, ele vai ter uma tag chamada temperatura, cujo endereço é 1000, uma outra tag chamada pressão, cujo endereço é 1001, uma tag chamada umidade, endereço 1002, e uma tag chamada consumo, cujo endereço é o 1003. Ok? E a nossa aplicação nós vamos encapsulá-la, assim como temos feito para os outros programas que a gente tem desenvolvido aqui no curso. A gente vai criar então um módulo, né, que vai chamar Modbus Persistência. A gente vai criar essa classe daqui a pouco. A gente vai passar aqui o endereço do servidor Modbus, que vai estar no localhost 502, e esse tags addr. Ok? Esse Modbus Persistência, agora nós iremos programá-lo, né, lá no nosso outro arquivinho, que é o módulo Persistência. Então, a gente vai criar aqui, dentro desse módulo Persistência, uma classe chamada Modbus Persistência. Vamos colocar aqui um docstring, né? Vai ser uma classe que implementa a funcionalidade de persistência de dados lidos a partir do protocolo Modbus e também permite a busca de dados históricos. Ok? Então nós vamos criar essa classe. A gente tem que definir aqui dentro dessa classe o construtor. A gente vai passar o self, server IP, porta, server port, o tags addr, e também vamos passar aqui scanTime igual a 1, que vai ser o tempo entre requisições do cliente para o servidor Modbus. Quer dizer que a cada scanTime aqui, cada tempo definido por esse scanTime, a gente vai lá atualizar
os dados, né, e fazer o armazenamento. Nesse caso, eu vou botar inicialmente um segundo. Vou colocar aqui um docstrings, né? Esse é o construtor. Então, vamos aqui, tirar o warning lá do main. A gente vai falar from módulo persistência. Import Modbus persistência. Ok, definida a nossa classe. Vamos agora programar o construtor. Esse construtor a gente vai adicionar aqui primeiramente o cliente Modbus, né, que ele é fundamental para que a gente consiga adquirir ali os dados a partir do servidor. A gente já fez isso nos vídeos anteriores. Então vou criar aqui um atributo cliente, né? Modbus. Então aqui nas primeiras nós temos que importar, né, o módulo. Então from py modbus tcp.client import modbus client. Ok? Nós temos aqui a nossa classe importada. Então nós vamos aqui, nosso cliente Modbus vai ser Modbus client, passando aí o host igual ao server IP e o port igual ao server port. Certo? Então está criado aí o nosso atributo, nosso cliente Modbus, que a gente vai utilizar para buscar esses dados lá no servidor. Nós vamos definir aqui também o scanTime, o atributo scanTime, que vai ser exatamente igual ao scanTime. Self.scanTime. Self tags, ADDRs, os endereços das tags, que vai ser exatamente igual ao argumento, né, do construtor aí. A gente vai ter aqui também agora os métodos. Um método chamado guardar dados. Okay? Vai ser o método que eu vou utilizar para estar buscando os dados lá no servidor e armazenando esses dados no banco. Legal? Então nós vamos escrever aqui. Método para a leitura dos dados do servidor e armazenamento no banco de dados. Ok? A gente vai ter aqui um outro método agora, acesso dados históricos. Vai ser um método que permite acessar, melhor, né, ao usuário acessar dados históricos. Okay? Vai ser uma pequena interface que a gente vai fazer com o usuário aqui para que ele possa acessar esses dados históricos. Tá legal? Então nós temos aqui já então o nosso módulo de persistência. Criamos aqui no construtor o nosso cliente Modbus, que vamos usar aqui para estar obtendo esses dados. E a gente definiu dois métodos, o guardar dados e acesso de dados históricos, ambos métodos que irão manipular ali o nosso banco de dados, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Antes de implementar esses métodos, nós vamos ter que criar uma classe para poder lidar com o banco de dados. Lembra que a gente viu nas últimas aulas, né, que para que a gente possa manipular o banco de dados, teremos que ali escrever algumas instruções SQL, que é a linguagem utilizada para a comunicação com esse banco de dados, para inserção e para a busca de informações, além da gerência do banco. Então nós vamos implementar agora uma classe, que é a DBHandler, que vai ser justamente criada para fazer essa manipulação, de modo que a gente evite aqui no escopo do módulo de persistência a utilização direta da linguagem SQL,
né? Como a gente está criando um código sobre o paradigma de orientação a objetos, cada classe, né, cada objeto gerado a partir dessa estrutura de classe, ele tem que ter funcionalidades bem específicas. Então aqui o modo de persistência ele vai simplesmente invocar as funcionalidades de inserção e busca do banco e interagir com o cliente, além de se conectar ao servidor. A parte de conexão ao banco, nós vamos deixar a cargo de outra classe para que o nosso código fique mais escalável. Então aqui, pessoal, lá no nosso BD Handler, a gente vai criar uma classe chamada DB Handler, ou manipulador de banco de dados, né? Database Handler. Vamos criar inicialmente o nosso init, né? O construtor aqui. Nesse construtor, eu vou passar o caminho, né, para o arquivo do banco de dados que eu vou querer gerenciar. O nome das tags que eu vou inserir no banco. E o nome da tabela no banco que eu vou criar. Okay? Eu vou deixar aqui um padrão data table. Se eu quiser mudar, depois eu posso fazer isso via construtor. Bom, primeiramente, então, eu vou instanciar aqui alguns atributos dessa minha classe. E o primeiro deles vai ser o objeto SQLite3, que eu utilizarei justamente para manipular esse banco de dados. Então, nós vamos importar aqui o módulo SQLite3, assim como eu expliquei no vídeo introdutório. Nós vamos criar aqui uma conexão. Que é o SQLite3.connect. Vou passar aqui o nome do caminho, né, do nosso banco, que vai ser o caminho do arquivo. E uma propriedade aqui, check semi-thread igual a false. O que é essa propriedade, pessoal? Isso aqui ele vai permitir, né, eu setar ele como false, vai permitir que esse objeto connect, aqui esse com, seja utilizado em threads distintas. E para que isso vai servir? Lembra que eu falei com vocês que o nosso módulo persistência ele vai ter duas funcionalidades? Gravar os dados provenientes do servidor e também permitir ao usuário fazer uma busca desses dados? Pois bem, para que a gente consiga fazer isso de forma simultânea, eu teria que criar duas threads, cada uma com um propósito. E como eu vou utilizar somente um objeto de conexão, eu preciso habilitar esse objeto a operar em duas threads distintas. Por isso que eu tenho que fazer essa checagem de semi-thread igual a false, para que eu consiga aí, operar, né, fazer com que esse objeto opere nas duas threads. Vou criar aqui também o cursor, que vai permitir aí, a execução das nossas queries SQL. Vai ser o self com ponto cursor. Ok? Como eu falei com vocês que nós teremos que essa classe, né, os objetos dessa classe poderão operar em threads distintas, nós teremos que lançar a mão dos mecanismos de sincronismo. Lembra que eu falei com vocês? Expliquei lá na primeira semana do Python e também no C++, quando a gente tem um programa com múltiplas threads e recursos compartilhados, que será o caso do cursor e dessa conexão, nós temos que proteger esses recursos contra acessos simultâneos para evitar possíveis corrupções de dados. Então, já vamos importar aqui o lock, que permitirá, né, a garantia de acesso exclusivo a esses recursos nos nossos métodos. Então, vou criar aqui um objeto lock. E aí vai ser o objeto da classe lock lá do modo threading. Beleza, pessoal? Então está criado aqui o objeto do SQLite3, a conexão e o cursor. Agora, o primeiro passo que nós temos que fazer, né, já que a gente não tem nenhum banco de dados, eu vou criar um métodozinho aqui para criar a tabela.
Lembra que eu falei para vocês na aula introdutória que a tabela é a entidade mais básica que nós temos em um banco de dados relacional. E nessa tabela, a gente vai conseguir definir, através das colunas, né, como que vai ser o modelo dos nossos dados a serem inseridos. Então, eu vou criar um métodozinho aqui chamado createTable. Esse método aqui, vou passar para ele o table name e também o tag names, para ele criar a tabela de acordo com o que foi passado aqui no construtor. Ok? Então, vou utilizar esse createTable aqui. Passando aí table name e o tag names. Ok? Então, esse método createTable, ele vai implementar basicamente aquelas instruções SQL que eu expliquei nos vídeos passados, que permitem a criação de uma tabela. Eu vou fazer uma descrição aqui básica do método. Então, é um método que cria a tabela para armazenamento dos dados, caso ela não exista no arquivo do banco de dados. Por que caso ela não exista? Eu vou mostrar para vocês que a gente vai criar esse método aqui de tal maneira que ele somente criará a tabela caso ela não exista, para a gente não ficar apagando o arquivo, né, e sobrescrevendo a tabela. Então, ele vai checar, a tabela com aquele nome existe? Se existir, a gente não cria. Agora, se ela não existir, aí a gente vai criar de acordo com os dados passados pelo usuário. Tá certo? Então, é legal que esse método aqui ele só vai rodar, né? Ele vai Então é legal que esse método aqui só irá modificar o nosso banco de dados se a tabela não existir. Então, como a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados e a gente não sabe se essa requisição vai ser atendida ou não, é legal a gente colocar um bloco tryExcept. Então, a gente vai colocar aqui, né, dar um print. Se caso der errado, erro na criação da tabela. E a gente aproveita e coloca aqui o e.args. Então, se der algum problema, né, se a gente não conseguir aqui executar a criação, a gente mostra o erro, né, mas a gente está lidando com esse erro adequadamente dentro do programa. Então, basicamente, a gente vai usar aquela instrução SQL que eu mostrei, né, estou passando aqui na tela para vocês, que a gente viu lá na aula anterior. Então, a gente vai implementar exatamente essa instrução SQL, né, de createTable, só que condicionar, utilizando aqui como dados os nomes das tags. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar ali uma string, né, que identifica ali qual é o tipo dos dados das minhas colunas. Então, como eu tenho ali os dados das colunas, né, sendo lidos pelo servidor, eu vou criar todas elas como tipo real. A gente tem vários tipos disponíveis no SQLite, poderia ser inteiro, etc. Eu vou criar um tipo real, que é um tipo mais genérico de dados numéricos. Ok? Então, a gente vai colocar aqui SQL real calls, tá? Que vão ser as colunas. Eu vou usar aqui um artifício do Python, que é o join de string, que permite eu agrupar strings com um determinado separador. Então, eu vou agrupar todas as strings aqui do tag names, que basicamente vai ser ali uma lista com os nomes, né, das minhas tags, e eu vou separá-los pelo identificador real, para depois compor a minha string SQL que eu vou usar para criar a tabela. A gente vai usar aqui o join, a gente vai passar o tag names. Certo? Então, o que basicamente esse SQL real calls aqui ele está me dando? Ele vai me dar vai criar uma string, uma nova string,
que é composta por todas as strings que compõem aqui esse tag names, só que é uma lista, só que ela vai ser separada ali por esse real vírgula, que é justamente, né, o tipo de cada uma das colunas que iremos criar. E agora, a nossa string SQL, a gente vai ser basicamente aquela que eu ensinei para vocês, né, que eu passei na aula passada, que é a string de criação. Né? A gente vai criar realmente uma string aqui para executar o nosso comando SQL. Então, vou criar uma string multilinha aqui e a gente vai digitar create table if not exists. Então, eu vou criar uma tabela caso ela não exista, passando aqui o table name e a gente passa aqui agora todas as colunas, né, que eu quero entre parênteses. Então, a primeira coluna vai ter que ser uma primary key, né? Lembra que a gente tem que ter uma chave primária para identificar os dados. Eu vou criar um ID aqui para cada uma das medições com um autoincremento. Então, esse ID vai ser um número inteiro, não nulo. Vai ser uma chave primária com alto incremento. Pessoal, tomem bastante cuidado aí na hora de digitar aqui essas instruções, né? Porque senão na hora de rodar vai ter algum erro que vai aparecer aqui no console, né? Nesse EA você vai ver algum erro na sua instrução SQL, erro de sintaxe, etc. Então, preste bem atenção na hora de digitar aqui a sua string SQL. Então, a gente criou aqui primeiramente uma coluna chamada ID, ela vai ser um inteiro não nulo, e a gente botou aqui como restrição que é uma chave primária com alto incremento. Ok? A segunda coluna dessa tabela vai ser o timestamp. Então, lá no servidor Modbus ele não vai nos passar esse timestamp, mas para que a gente consiga identificar o momento que o dado foi coletado, nós iremos acrescentar aqui no nosso sistema uma coluninha com o timestamp, que é exatamente o momento em que aquele dado foi coletado. Então, vou criar aqui uma coluna chamada minúscula, tá? Timestamp. Ela vai ser do tipo text not null. Ah, Guilherme, mas por que text? Você deve se lembrar aí da aula passada que eu falei para vocês que, infelizmente, o SQLite, por ser muito simples, ele não dispõe de nenhum tipo de dados específicos para lidar com horários, dias e qualquer informações relativas ao tempo. Então, a gente tem que passar ali exatamente o timestamp, esse dia e hora, como uma string. E aí ele tem alguns mecanismos para fazer busca nessa string, mas ele não tem exatamente um tipo de dados para isso, por isso que a gente está falando aqui que o timestamp vai ser texto. Ok? Então a gente tem então já uma coluna que é o ID, que é a chave primária, o timestamp, que vai identificar ali o horário que as medidas foram coletadas, e agora a gente vai passar aqui exatamente essas colunas, né, que são as nossas tags. Então, para cada tag, nós vamos ter uma coluna nesse banco de dados que estamos criando. Então, para isso, a gente vai simplesmente aqui passar o SQL real calls, só que esse aqui é o separador, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui com essa string, a gente cria uma nova string que é composta por todas as tags separadas por essa outra string aqui, que é o real vírgula. Só que a última, né? A última tag, ela vai ficar sem esse real vírgula. Justamente o separador é colocado entre as strings e não na última. Então nós vamos ter que completar aqui ao final, né, nessa string aqui, com um real, e aí eu aproveito, fecho parênteses e também coloco o ponto e vírgula. Tá certo? Pessoal, depois se vocês quiserem rodar com um depurador, você pode colocar um breakpoint e ver aqui essa string de SQL sendo gerada, né? Essa parte é de fato um pouco enjoada, porque a gente está encapsulando toda a parte do SQL, de modo que lá no modo de persistência, a gente não tem que digitar ali o SQL propriamente dito para fazer buscas. A gente está encapsulando isso tudo nessa DB render, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente está utilizando corretamente as instruções SQL. A gente vai ver em vídeos futuros que existem formas um pouco mais modernas e inteligentes para trabalhar com banco de dados. Mas é importante você fazer esse programa aqui porque a gente de fato está usando o SQL, está programando ali
e praticando um pouquinho a linguagem SQL. Então, temos aqui a nossa string gerada. Agora nós vamos simplesmente executar esse comando SQL lá no nosso banco de dados. Então, para isso, nós vamos primeiramente usar esse objeto lock. Para quê? Para garantir que não tem nenhuma thread usando a conexão. Então, nós vamos aqui usar o lock.acquire. E nós vamos usar agora o cursor para executar a nossa instrução SQL que acabamos de criar. Então, ele vai executar exatamente essa instrução SQL aqui, para criar a nossa tabela. E aí, a gente não pode esquecer de dar o commit, né? Que é ele que de fato, esse comando que de fato implementa as alterações no banco. Feito isso, eu dou um self lock release. Tá certo? Então, está aqui implementado agora o nosso método de criação da tabela. Tá legal? Ao invés de a gente seguir, pessoal, é legal a gente ir testando o nosso código, né? Porque a gente vai verificando se existe algum erro. Então é muito melhor a gente testar o código aos poucos do que programar tudo e verificar se tem erros depois. Então nós vamos criar agora aqui um objeto DBRendler no nosso Modbus persistência. Então a gente vai colocar aqui self DBRendler. Vamos importar from DBRendler import DBRendler. Então ele vai ser aqui DBRendler e a gente vai passar o que para ele? O caminho, que vai ser dentro daquela pasta data. Então nós vamos colocar o caminho relativo aqui, ó, data.db, que vai ser o nome do arquivo que a gente vai gravar esses dados. E a gente vai passar aqui o tag names, né? Aqui lembra que aqui o tag ADDRs que a gente definiu lá no nosso main, ele é composto pelas chaves, né? Um dicionário com as chaves e os endereços do Modbus. Os nomes das colunas são somente as chaves, então eu posso aqui usar o self tags, passando somente as chaves. .keys, então ele vai retornar só as chaves, que vão ser os nomes das colunas que utilizaremos lá no nosso sistema. Eu vou passar aqui o nome da tabela, Modbus Data, que é DBRendler. Beleza, pessoal? Vamos executar isso aqui. Eu vou instanciar aqui, então, rodar, né, esse programa. E ele vai rodar o construtor e deve criar esse arquivinho aqui e já executar o método createTable justamente para verificar se a tabela será criada. Ok, vamos rodar aqui. Opa, deu um errinho. Erro na criação da tabela. You can only execute one statement at a time. Se a gente estivesse tentando executar mais de um comando na criação da tabela. Aqui tem o ponto e vírgula que define um comando. Tem um parênteses a mais aqui. O errinho aí de digitação. Então, rodando aqui. Opa, deu um errinho na criação da tabela, né? Então apareceu aqui o erro que o SQLite nos informou. Então a gente não está conseguindo criar a tabela, porque parece que a gente está tentando executar mais de uma instrução de uma vez. Então, rodando aqui, a instrução é definida pelo ponto e vírgula. Tem um parênteses a mais. Então a gente tem que tirar esse parênteses, né? Estava identificando como duas instruções, um errinho de digitação. Salvando, rodando novamente. Agora rodou sem problemas. Vamos ver aqui dentro do data, apareceu lá o data.db, quer dizer que ele criou o nosso banco. Para a gente ver se ele criou direitinho, a gente pode usar uma ferramenta online, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o SQL Online IDE, que permite basicamente ler aquele arquivo .db e executar ali instruções. Então, a gente vai vir aqui, ó, OpenDB,
OpenDB, temos aqui a nossa pasta do cliente, data, o data.db. Então aqui ó, apareceu lá a tabela Modbus Data, ou seja, está com o nome correto. Se a gente abrir aqui, vejam que todas as colunas foram criadas de acordo com o desejado. Ainda nós não temos nenhuma informação. Que se a gente rodar aqui ó, Modbus Data, rodar um select, não vai aparecer nada, não tem nenhum dado ainda, mas a tabela foi corretamente criada. Beleza, pessoal? Então, agora que a tabela já foi criada, nós podemos partir para a segunda parte, que é a inserção de dados e depois a busca de informações. Bom, então, vamos criar aqui agora o método de insert, que vai encapsular a instrução SQL para a inserção dos dados. Certo? Então, como é que vai ser esse método insert? Eu vou até fazer uma descrição aqui. Ele vai receber o dado, né, a ser inserido no banco e vai fazer todo o procedimento para a inserção desse dado. Então, método para a inserção de dados no banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó, data. O que é o data? Dicionário contendo os dados a serem inseridos com as chaves. Timestamp, temperatura, vou colocar aqui na outra linha, pressão, umidade, consumo, tá? Então tem que ter essas 5 chaves aqui, que são justamente os dados a serem inseridos no nosso sistema. Então, vamos usar aqui um try, né? Porque a gente vai tentar inserir dados. Se der algum problema, a gente consegue mostrar o erro ali. A primeira coisa que nós temos que fazer é justamente modificar um pouquinho o nosso timestamp. Por quê? Lembra que para poder inserir o timestamp, a gente tem que inserir como string. Então a gente vai ter que fazer uma pequena formatação ali na string do timestamp, na string do horário, para que a gente não tenha erros no nosso banco. Então, o nosso timestamp ele vai vir já no formato que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esse formato aqui é o que a gente tem que inserir no banco, que está condizente com o padrão do SQLite. Só que a gente tem que colocar aspas no início e no final da string, né? Aspas que não existem naturalmente nessa string de timestamp. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente inserir essas aspas na string antes de prosseguir. Então, nós vamos modificar o data timestamp. Ele vai ser simplesmente o mesmo data timestamp, só que com 2 aspas simples aqui. Uma no início e outra no final. Então, vou pegar o data timestamp. Ele vai receber ele mesmo, só que com uma aspa simples no início e outra aspa simples aqui no final. Ok? Essa modificação sutil ela é necessária para que a gente possa inserir esse dado no SQLite com o padrão que ele demanda. Por quê? Porque é um campo texto. Lembra que aqui o timestamp é um campo texto e o campo texto ele precisa possuir ali aquela aspas para que a gente consiga realizar a operação. Ok? Vou colocar aqui para vocês na tela a string SQL que a gente utiliza para fazer a inserção. Então, basicamente, esse método insertData ele vai reproduzir essa string, né, modificando-a conforme os dados que são recebidos. Ok? Então, a gente tem que usar o insertInto com o nome das colunas, né, da tabela primeiro, né, o nome da tabela, o nome das colunas e os valores a serem inseridos. Então, a gente vai ter que montar essas 3 informações para conseguir inserir os dados corretamente. Então, eu vou criar aqui uma string de colunas, que nada mais é, né? Eu vou usar aquele join novamente com o data.keys. Então, basicamente, eu vou pegar as chaves desse dicionário, né, que são essas chaves aqui, e vou criar exatamente uma estrutura como essa aqui, separando as chaves por vírgula. E o str
values, que a gente vai usar para inserir, quais são os valores, também vou separar por vírgula. E usando aqui o join, né, a gente vai usar agora uma notação pythônica, né, para justamente pegar cada um dos valores relacionados a essas chaves do dicionário e separá-los por vírgula. Então, como é que a gente vai fazer? Vou usar aqui o modo de interpretação de lista. A gente vai converter para string o data tag for tag in data.keys. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma lista, tá vendo? Tem um colchete, e essa lista vai ser composta por quais itens? Aqui, o str abre parênteses, essa função simplesmente converte para string. Porque o data tag, na hora que eu utilizar o data tag, eu vou ter ali o valor do timestamp, o valor da temperatura, da pressão e assim sucessivamente. Então, esse cara é o valor. Quando eu converto para string, né, estou pegando esse valor que é numérico, convertendo para string e criando uma lista a partir dos valores ali do meu dicionário. Ok? Então, aqui, values. E agora, pessoal, então vamos criar a nossa string SQL. Então, SQL str vai ser igual a uma fstring, que vai ser o insert into, né, que é a instrução de inserção. A gente tem que ter aqui o nome da tabela. Aqui a gente não precisa definir aqui o nome da tabela, né? Então vou definir aqui um self.tablename igual a tablename. Eu preciso ter esse nome da tabela aqui. Ótimo. E a gente passa entre parênteses agora as colunas str calls, né? Então a gente tem que ter esses parênteses que faz parte da sintaxe SQL. E a gente tem aqui o values, que vai ser justamente os valores entre parênteses também. Vai ser o str values. E aí, ao final, a gente dá um ponto e vírgula. Beleza? Criada a nossa string SQL, a gente vai usar o mesmo procedimento aqui, ó. Acquire, execute, commit e release. A gente vai fazer igualzinho aqui, né? A gente vai adquirir o recurso do cursor e da conexão, executar e commitar. Beleza? Então, um espaço a mais aqui. Então, se tiver algum problema, a gente faz um exception aqui, bem parecido, né? A gente pode copiar. É um erro agora na inserção de dados. Se tiver qualquer problema, a gente vai ter esse erro mostrado no console. Ok? Então, inserção realizada. Basicamente, o que a gente fez aqui foi implementar a instrução SQL de acordo com os dados passados aí conforme um dicionário. Bom, pessoal, o segundo método que iremos implementar aqui vai ser um método de seleção de dados, que vai fazer a busca, né? Então, a gente, como eu falei, o nosso programa, né, ele tem que ter a funcionalidade de inserção de dados, que a gente acabou de implementar, e também de busca. Então, vamos criar um método aqui, selectData. Esse método ele vai receber quais são as tags que deverão ser buscadas, né, no banco entre dois tempos. Então, basicamente, esse método já é uma particularização, né? A gente viu lá pelo select, que a gente estudou, a gente pode fazer buscas agora combinando parâmetros, por exemplo, só de um sensor, só de um dado, só, por exemplo, só da temperatura, só da pressão, posso combinar, buscar dados entre dois timestamps. Então, eu posso fazer da maneira que eu achar melhor. Mas, para esse caso, né, como um exemplo, vou fazer aqui um método que busca todos os dados, né, do CLP que estão sendo enviados lá pelo servidor Modbus entre dois horários específicos. Então, é só para a gente fazer um teste aqui. Então, esse método que
busca dados no BD entre dois horários especificados. Então, eu vou buscar todos os valores das tags que estão entre um tempo inicial e um horário final. Legal? Bom, primeiramente, nós vamos aqui definir quais são as colunas que deverão ser buscadas por esse nosso método. Então, eu vou criar uma variável calls aqui, que vai receber basicamente uma lista com as tags que foram passadas. Só que essas tags, pessoal, são somente ali a temperatura, pressão, umidade e consumo, que é o que o usuário previamente define. Além disso, eu também tenho que inserir aqui o timestamp. Então, eu vou passar aqui também, vou inserir nessa lista o timestamp. Só que, ao invés de usar um append para o timestamp vir ao final, eu vou fazer um insert na primeira posição, colocar o timestamp como o primeiro elemento dessa lista, para depois ficar mais organizado na hora de mostrar. Então, vou fazer um calls aqui. Insert na posição 0 a coluna também timestamp. Ok? Então, as colunas que serão buscadas, né, os dados que serão buscados lá, serão todas aquelas tags de temperatura, pressão, umidade, consumo e vou inserir aqui o timestamp. Agora, basicamente, a gente vai fazer a query, né? Temos que ter aqui um try, um except também, para lidar com possíveis problemas. Parecido com o anterior, só que agora é erro na busca dos dados. Então, como é que vai ser a nossa SQL str? É basicamente aquela instrução SQL que eu ensinei para vocês, né? Está até aparecendo aqui na tela, que permite a busca dos dados, certo? Então, essa busca dos dados, ela tem que seguir aquele padrão lá do SQL. Como é que vai ser para esse caso específico? A gente usa aqui uma fstring, usa a palavra-chave select, e a gente escolhe aqui quais são as colunas primeiro que a gente quer selecionar. Então, a gente usa o join, com vírgula, ponto, join, calls. Então, eu vou selecionar essas colunas, ou seja, timestamp, temperatura, pressão, umidade e consumo. From, estou reproduzindo exatamente a instrução SQL de busca. O nome da tabela. Table name. Eu vou colocar aqui um filtro, né? Where, então não vou buscar tudo. O timestamp. Between. Então eu estou colocando aqui um filtro, tá? Estou olhando só para o timestamp. Poderia utilizar outros filtros, mas aqui esse é um método específico, esse select data aqui, para pegar os dados entre dois horários. Então eu vou olhar para o timestamp, between, a gente tem que passar aqui, entre aspas, o init, tá certo? And o final t. Então aqui é init t e final t. Ok, pessoal? Então, como é que vai ficar a nossa instrução de busca? Então, eu vou selecionar as colunas passadas pelo usuário aqui, da tabela, que é a única que nós temos aqui nesse programa, onde a estampa de tempo está entre um tempo inicial e um tempo final. Ok? Então, basicamente, eu construí aqui a minha string SQL. E agora, a gente faz a mesma coisa, né? Que é obter o recurso, executar, comitar, liberar o recurso. Certo? Então, o que a gente fez aqui foi buscar esses dados. Só que agora, a gente vai formatar um pouquinho esses dados para retornar para o usuário lá, né?
os dados de uma forma um pouco mais organizada, que fique mais fácil depois de, por exemplo, mostrar no console. Então, o dado que eu vou retornar, vou chamar aqui de selected data, ele vai ser um dicionário. Esse dicionário vai ter duas chaves. As colunas, ou seja, as colunas que de fato foram buscadas lá no banco, que vão ser nada mais do que as tags e o timestamp. E eu vou ter aqui também o data, né, que são os dados de fato que foram encontrados, que vai ser uma lista. Certo? Então, eu vou ter as colunas e essa lista aqui com os registros lá do banco de dados que foram obtidos através dessa busca. Então, a gente vai agora for reg, né, cada um dos registros encontrados, self, cursor, fetch all. Então, o que é esse método? O que é esse método aqui, pessoal? Basicamente, eu executei aqui os dados com o cursor e aí o resultado ele fica disponível aqui através desse método fetch all, que seriam todos os dados que foram encontrados ali. E a gente faz o selected data na chave data.append reg. Então, eu vou fazer aqui um for, porque eu posso ter ali 1, 2 ou vários registros retornados a partir dessa busca. O que eu estou fazendo é basicamente colocar cada um desses registros, né, em uma linha aqui dessa minha lista. Então, eu vou ter ali a lista, né, composta por vários registros, e aí, através disso, eu vou conseguir depois mostrar isso no console de maneira mais facilitada, né? Então, eu tenho aqui os dados a serem retornados, são as colunas, um dicionário com as colunas e com esses dados. Feito isso, eu vou dar simplesmente aqui um return selected data. Então, esses vão ser os dados já organizadinhos para que o usuário trabalhe. Então, eu recebo esses dados, né, as tags, o horário inicial e final, e retorno aqui um dicionário com quais foram as colunas e quais foram os dados obtidos com a busca. Ok? Bom, pessoal, então a classe DB Handler está implementada. Veja que ela é basicamente um encapsulamento das funcionalidades de operação e gerenciamento do banco de dados. Então, a gente fez aqui criação de tabelas, inserção de dados e seleção de dados. Veja que trabalhar com SQL de forma pura dá um pouco de trabalho, né? Porque a gente tem que, de fato, ali construir todas as queries que a gente quer executar lá no nosso banco. Tá? Depois a gente vai ver uma forma um pouquinho melhor de fazer isso aqui, mas dessa maneira que a gente está praticando um pouquinho a linguagem SQL, que é genérica, né? Ela serve para qualquer linguagem de programação. Beleza? Para trabalhar com esses bancos relacionais, principalmente. Bom, então voltando aqui ao nosso módulo de persistência, agora basta utilizarmos essa classe, já que encapsulou todo o processo de armazenamento, né, e busca dos dados lá no nosso banco. Então agora a gente simplesmente vai ter que criar as instruções para ler os dados do servidor e também a interface com o usuário para que ele possa buscar esses dados. Então, vamos implementar primeiro o método aqui de guardar os dados. Então, a gente faz um try e um except. Então, aqui a gente faz um print. Sempre legal a gente tentar colocar aqui uma mensagem, né? Erro na persistência dos dados. .args. Se tiver algum erro, a gente passa aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Dar um print aqui. Só para indicar que começou, né? Persistência iniciada. A gente vai rodar isso aqui numa thread secundária. Então, só para falar que a persistência começou.
E a gente vai primeiro dar um self cliente modbus.open. Isso é da aula de Modbus, então a gente abre a conexão, que é basicamente a gente vai se conectar ao servidor e a gente vai começar a fazer ali algumas requisições desse servidor, lembra que é cliente-servidor, ali dos endereços das tags que a gente já definiu previamente. Então, vou colocar aqui um data, que a gente vai usar um dicionário. Lembra lá no método de inserir os dados, que a gente usa um dicionário, né? Aqui no DB Render, no insert data, a gente recebe aqui um dicionário com essas informações, né? Timestamp, temperatura, pressão, umidade, consumo. Então, a gente faz aqui, cria um dicionário. Eu vou colocar aqui um while true. Você pode usar outro critério, ou usar o true, porque ele vai ficar rodando ad eterno. Enquanto o programa estiver rodando, nós estamos aqui inserindo esses dados. Então, vamos colocar aqui, primeira coisa, um data timestamp. Eu vou pegar aqui o datetime, tem que importar aqui, para mostrar o tempo atual do computador do cliente. O ideal seria pegar o tempo do computador lá do servidor, mas para simplificar aqui, a gente vai importar o módulo aqui no cliente e a gente vai... Esse horário que será inserido será o horário da coleta, o horário que o dado chegou aqui no cliente. Na prática, o ideal seria o horário que o servidor coletou o dado, e a gente teria que usar lá um outro registrador Modbus para justamente estar armazenando esse dado. Mas por enquanto a gente vai fazer aqui no cliente mesmo. A gente vai ter aqui o timestamp, que vai ser o datetime.now. Esse comando ele amostra o horário atual aqui do relógio do computador, só que eu vou converter isso para string, usando o strTime, que é um método do datetime, que permite eu converter para uma string específica, que tem que ser exatamente igual àquela lá do SQLite. Lembra que tem que ser uma string específica do horário. Qual que é o formato que nós temos lá no SQLite? É %ano, traço, % mês minúsculo, que tem que ser case sensitive, tá, pessoal? Tomar cuidado aí. % dia, espaço, % hora, 2 pontos, % minuto, 2 pontos, % segundo, ponto, % F, que é a fração de segundo. Então, eu vou ler o horário atual aqui do meu computador e converter esse horário atual para uma string com esse formato, que por sua vez é compatível com o formato de timestamp do SQLite. Legal? E agora, eu já mostrei o horário, né, que eu comecei a fazer as amostragens, eu vou fazer ali toda a busca de dados. Então, como é que vai ser essa busca? For tag in self tags ADDRs. Então, a gente vai fazer a busca usando aquele método read holding register. Então, data tag, né? Então vai ser exatamente com o nome, né? Lembra que a gente tem que ter o dicionário aqui com a mesma tag que a gente passou lá para o nosso DB Render. Então, self cliente Modbus read holding registers, self tags ADDR tag vírgula 1 0 aqui. Então, o que é isso aqui, pessoal? Estou usando o método de leitura de holding registers, que vocês já estudaram, né, ao longo do curso. Aqui eu estou passando o endereço, né, o endereço que eu quero ler. Que é basicamente eu analiso lá aquele dicionário de endereços das tags, passo a tag para ele, né? Aqui 1 quer dizer que eu vou ler apenas um registrador, e aqui, lembre-se que esse método ele retorna uma lista. Então aqui eu vou pegar só a primeira posição dessa lista e passar isso para o nosso dicionário de dados. Ok? Feito isso, pessoal, eu vou ter exatamente aquele dicionário que a gente estava prevendo lá no DB Render. Então agora eu vou chamar o self dbrender.insert data, passando esses dados. E aqui, pessoal, como é um while true, eu não posso deixar isso ficar fazendo de forma indefinida. Eu vou definir um sleep aqui, que é o tempo que ele vai demorar entre uma coleta e outra, que é justamente o scan time que a gente definiu lá anteriormente. Então, eu vou dar um sleep
Tem que pegar aqui, né? From time import sleep. A gente vai usar aqui o sleep self scan time. Ok? Então, fizemos agora o processo de leitura de dados, tá certo? Então, a gente pode testar primeiro esse processo, né, para não crescer demais o programa antes de um teste. Vou colocar aqui um teste. Então, instanciamos aqui o mod persistência e vou fazer aqui mod.guardar dados. Para ele rodar ali só aquele módulo de leitura. Bom, vamos rodar aqui o nosso programa. Antes disso, a gente não pode se esquecer, né, de rodar o servidor, né, para produzir os dados. Então, você vai lá no servidor, roda, servidor em execução. Ótimo. Vamos aqui agora rodar o cliente para testar o módulo de inserção. Erro na inserção de dados. Olha lá. Can only join an interruptible. Então, temos problema lá no nosso módulo de persistência. Então, a gente vai ter que ver exatamente em qual ali daqueles joins, né, lá no DB Render, a gente tem vários joins aqui. Então, temos que ver onde que a gente está tendo problema. Vou colocar aqui, então, um breakpoint e usar o nosso depurador, né, para checar onde está o erro. Então, vamos lá no main, rodar aqui o depurador, eu já está configurado. Se o seu não tiver, você vai clicar aqui Create Launch.json File, escolher Python File. Então, rodando aí, vai executar o depurador, persistência iniciada, parou, então a gente vai no F10, rodou a instrução, opa, linha 38, problema aqui. Faltou aqui o keys, aqui é um método, faltou ele, então já achamos aqui o problema. Voltando aqui então, já descobrimos o problema, podemos rodar normalmente agora, sem o depurador. Persistência iniciada. Ok, agora nós não temos mais nenhum erro, quer dizer que os dados estão sendo gravados. Se você quiser, você também pode inserir aqui algum indicativo que os dados estão sendo gravados. Eu não vou fazer isso para não poluir a nossa tela, já que utilizaremos também a tela, o console, para a parte de acesso de dados. Aí você pode se perguntar, Guilherme, como é que eu vou saber que os dados estão sendo guardados, estão sendo gravados no banco de dados? Eu vou fechar aqui, né? Então, Ctrl C para interromper a execução. Nós podemos usar aquela aplicação, né? O SQLite aqui, o SQL Online. Então, vou abrir novamente o nosso arquivo. Você vai aqui escrever select from modbus data e dar um run. Na hora que der o run, você vai ver que já temos aqui, então, vários dados que foram guardados. Quer dizer que o sistema de inserção de dados está funcionando corretamente. Beleza? Então agora nós vamos trabalhar na coleta, né, na interface com o usuário para acesso de dados históricos, já visto que a primeira tarefa foi concluída com êxito. Então nós vamos aqui agora no acesso de dados históricos. O que a gente vai ter nesse acesso? É basicamente um menu de interação com o usuário. Então eu vou colocar aqui novamente um try e um catch, perdão, um try e um except, para a gente lidar com possíveis erros. Vou copiar aqui para andar um pouquinho mais rápido. Então, erro na busca de dados. Então, erro na busca dos dados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou dar primeiro um print. Bem-vindo ao sistema de busca de dados históricos. A gente vai fazer aqui um loop. Vou colocar aqui por enquanto um while true, tá? Depois você pode colocar um critério, como a gente já fez em tarefas anteriores, né? Você pode colocar aqui um critério para o usuário digitar quando ele quer fechar o programa, etc. Vou colocar um while true por enquanto. A gente precisa coletar aqui do usuário o horário inicial, o horário final que ele quer ali buscar esses dados. Então a gente vai usar o input para pegar o usuário, digite o horário inicial para a busca.
Então, vamos passar aqui para o usuário digitar no formato já conhecido aí. Dia a dia, mês, mês, ano, que é o formato que normalmente usamos aqui no Brasil. Hora, minuto e segundo. Certo? Então, pedir para o usuário digitar nesse formato o init e também o final. Então, horário final para a busca. Tá certo? A gente vai agora converter esse horário aqui para o formato que a gente deve passar lá para o SQLite, né? Então a gente vai pegar, fazer o init, ele recebe o datetime, ponto, strptime, que é o contrário, né? O strftime converte um objeto datetime numa string, e o strptime converte uma string num objeto datetime. A gente precisa fazer a primeira conversão do horário digitado para um objeto datetime para depois reconverter na string com o formato adequado. Então a gente vai ter aqui o init, que é a string digitada pelo usuário, e o formato, que é exatamente aquele, né, que o usuário digitou aqui. Dia a dia, mês, mês, ano, ano, hora, minuto, segundo. Então a init vai ser aqui então nesse formato, só que aqui é um pouquinho diferente, é %d, %m, %y maiúsculo, %h, %m, %s. O usuário não vai digitar aí as frações de segundo, somente isso. Ok, então aqui nós temos agora um objeto datetime, que é igual ao que o usuário digitou. Eu vou agora reconverter para o formato lá da busca. Essa reconversão poderia até ser feita, né? Eu poderia passar para o nosso módulo lá, nosso select data, só o objeto datetime. Talvez a gente pudesse implementar isso lá dentro, mas nesse programa aqui eu vou dar um exemplo implementando essa conversão, né? Eu vou passar para o select data já o formato da string do SQLite. Aqui tinha uns 5 a mais, né? Então, %, e aqui eu vou agora strftime para converter para a string desejada, que é naquele formato. Eu vou até buscar aqui. Opa. Ftime, que é nesse mesmo formato aqui, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então, vou passar aqui exatamente esse cara aqui, só que sem a fração de segundo. Ok? Pronto, então fizemos aqui o horário, formatamos, né, o horário inicial para o formato esperado lá pela busca. Então aqui vai ser o final. Ok? E a gente vai pegar aqui então o result, né, que é o resultado da busca, vai ser o self db_render.selectData. A gente vai passar aí, tem que passar as tags, né, que a gente quer, são as colunas. Então self tags addr.keys, né, que são os nomes das tags, e o init, bem como final. Se desejado, você pode passar aqui também só algumas colunas. Poderia perguntar para o usuário quais colunas ele quer, mas nesse caso vou pegar todas as colunas lá, né? Todos os dados estão sendo salvos. E pronto, então eu vou ter aqui nesse result aquele dicionário que vai ter as colunas coletadas e também os dados. Para imprimir na tela, pessoal, eu vou usar um módulozinho aqui, que é o Tabulate, que ele vai formatar, né, ali bonitinho. Então, from Tabulate, import Tabulate. Vai permitir ali formatar os dados adequadamente. A gente tem que instalar esse Tabulate aí também aqui no repositório. Tem um date a mais, não precisa. Vamos executar aqui, novo terminal.
pip install tabulate. Pronto. Então, esse tabulate aí ele vai servir para formatar os dados para ficar bonitinho, né, com uma tabela ali impressa no console. Então aqui a gente vai fazer um print final com o tabulate result na chave data. E os headers vai passar aqui o result calls. Tá certo? Então a gente vai criar aqui uma tabelinha. O que a gente vai mostrar nessa tabela? São os dados coletados, né? Então a gente definiu aqui o dado, e lembrando no nosso método de busca, a gente vai ter o selected data, vão ser basicamente ali os registros encontrados, né? Então vai ser uma lista com os registros, e a gente tem o calls, que é o nome das colunas ali no nosso sistema. Então, vai ficar fazendo isso, o usuário digita e a gente imprime esses dados. Vamos testar aí? Então, agora, ao invés de a gente rodar o guardar dados, vou rodar só os dados históricos ali. Então, vamos buscar aqui. Bem-vindo ao sistema de busca de dados históricos. Vamos olhar aqui, lá pelo SQL Online, né? Quais são os dados que eu já possuo. Aqui, dia 15/7, 18 horas, 14 minutos e 23 segundos, até 51 segundos. Vou pegar aqui 15/7/2021, 18 horas, 14 minutos e 23 segundos. Esse é o horário inicial. Vou até copiar aqui. E o final, vou colocar aqui 51. Opa, deu um erro aí. Built-in function or method object is not iterable. Então deu problema lá no nosso BD handler. Então tá com problema na interação. O único que a gente tem aqui é esse cara. Opa, aqui é um método fetch all. Então, o método a gente tem que rodar de novo. Vou colar aqui aqueles mesmos 23, 51. Pronto. Então ele vai retornar aí para a gente uma tabelinha, ó, com timestamp, temperatura, pressão, umidade e consumo entre 18, 14, 23 e 51. Se a gente quiser, a gente pode até buscar ter, por exemplo, 40. Ele vai retornar aqui só até o segundo 40. Beleza? Então fizemos aí o método de inserção e busca. Só que eles não estão funcionando agora paralelamente, né? Estão funcionando. Eu invoquei o método o guardar dados e o molde de dados históricos. Como eles são bloqueantes, né? Porque eles têm um hard true, eu não poderia chamar um depois do outro, que não teria feito. Então a gente vai ter que criar aqui uma linha de execução, né, para rodar um ou outro, né? Então eu posso rodar um desses dois métodos na thread principal, tudo bem, não ser bloqueante, mas um eu vou ter que mandar para uma thread secundária. Então vamos criar aqui, importar aqui o módulo threading, from threading import thread. Nós vamos criar aqui então, vou chamar aqui self. Colocar público, guardar dados é igual a thread target igual self. Guardar dados. Ok? Então aqui eu tenho uma thread de guardar dados, basta dar um start nessa thread. Ok? Então a gente vem aqui no main. Eu tenho que executar necessariamente antes, né? Então eu vou fazer mod guardar dados ponto start.
ok? Fechando aqui. Persistência iniciada. Quer dizer que a thread lá foi inicializada aqui. E eu chamei também o acesso aos dados históricos. Digite o horário inicial, então eu posso aqui, agora como só para mostrar que está funcionando, né? Eu vou agora com o horário atual, 29:00. Colocar aqui 30:00. Vejam que existem dados aqui sendo coletados nesse momento, né? Nesse minuto. Então, pegou aqui lá do segundo 22 até 52. Então, eu poderia usar. Então, ele está ao mesmo tempo que ele está guardando os dados, ele está buscando esses dados aqui, permitindo a busca através dessa interface com o usuário. Então, a gente fez aqui, pessoal, um esboço de uma das funcionalidades do supervisório que faremos mais à frente, que é a funcionalidade de guardar e de buscar dados históricos. A gente implementou totalmente aqui através do console, né, para ser um pouquinho mais rápido, mas você poderia fazer também através do que você já aprendeu aí com as interfaces gráficas. Beleza? Nos próximos vídeos nós vamos mostrar uma outra forma de trabalhar com banco de dados aqui no Python, que é usando o ORM. Tá certo? Obrigado aí pela atenção e até os próximos vídeos.